Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Meu nome é Renan e, como de praxe, estou hoje aqui com o Alex e com a Nádia. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala Renan, fala Nádia, tamo aí pra mais um. Oi, meninos. Oi, gente. Estamos aqui na labuta, como sempre, e é sobre isso. É sobre. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui com a gente. Ela que é a treinadora do Pinheiros e também da Seleção Brasileira, Bia Fragoso. E aí, Bia? Muito obrigado por ter aceitado o convite pessoal pra gente hoje. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço o convite. Então, Bia, vou começar fazendo uma pergunta aqui que a gente faz para para todos os nossos convidados, na verdade, né? Que é como que você começou na ginástica? A gente sabe que você foi ginasta já, né? E hoje é Sim. treinadora. E assim, a gente queria saber como que você começou na ginástica e o que te levou a ser treinadora depois. Bom, vamos lá. Como você já falou, eu fui ginasta, né? Eu entrei na ginástica porque eu tinha bronquite, bem pequenininha, Pô, e eu ia muito pro médico e não melhorava a minha bronquite, então eu ficava muito internada. E aí o médico falou, ela precisa fazer algum esporte. Aí minha mãe me levou para fazer ginástica respiratória. Na verdade, foi minha avó que me levou, que minha avó ficava mais comigo, minha mãe trabalhava mais, e me levou para fazer ginástica respiratória. Quando eu cheguei lá, a professora falou assim: Nossa, não, mas ela tem muito jeito para fazer ginástica. Acho que você tem que levar ela para outro esporte. E aí eu fiquei uma semana fazendo ginástica respiratória e minha mãe me levou no teste para fazer ginástica artística no Centro Olímpico, né? Eu fui treinadora do sim. Centro Olímpico, comecei lá a fazer ginástica. E aí quando chegou lá, era para fazer um teste e aí nesse teste era só até 9 anos. E eu já estava com 10, né? Era o meu ano de 10. E aí a Pose chegou e falou: Ah, não vai dar para ela fazer o teste, porque ela já é velha, né? Então acho melhor você tentar outra coisa. Minha mãe, não, mas ela é boa, indicaram ela, isso e aquilo. Ah, mas não vai ter como. E aí, na época, a diretora do Centro Olímpico era a Magic Paula, né, do basquete. Aí minha Hum, mãe foi à diretoria e falou: Olha, indicaram minha filha para fazer ginástica, falaram que ela tem talento, você pode dar uma oportunidade para ela? Ah, posso. E deixou eu fazer o teste. Aí, quando chegou lá, o meu ex-treinador, né, que é o Edinho, era o Edinho na época, tinha acabado de entrar no Centro Olímpico. Aí eu fui lá fazer um teste e aí ele falou para minha mãe na mesma hora: Não, deixa essa menina aí. Ela vai ficar comigo, mesmo ela tendo passado a idade, a gente vai fazer um trabalho com ela. E aí foi assim, comecei a fazer ginástica, né? Eu treinei até os 15 anos. Aí depois eu tive um overtraining e acabei parando de fazer ginástica, fiquei 2 anos sem entrar no ginásio, pedi para minha mãe jogar meus colas fora, minhas medalhas fora, caramba. mas ela não jogou, graças a Deus. E nessa minha volta, depois de 2 anos, eu comecei a ver ginástica de outra forma. Né? Eu voltei quando eu já tinha 17, quase para 18, e eu comecei a olhar a ginástica como um trabalho mesmo. E aí eu ficava mais perto do meu treinador, pedia para ele me ajudar em algumas coisas, para eu saber código, né, quanto valia os elementos e tal. E a partir daí eu já estava perto de fazer faculdade, comecei a fazer faculdade de educação física, e aí meu treinador me chamou para trabalhar com ele. E foi aí que tudo começou. Eu entrei no Centro Olímpico e foi isso. Legal. E você treinou até os 15, você falou, né? Treinei até os 15, depois voltei com 17, né? Mas aí eu já não era tão boa quanto antes, né? Já ia fazer tantas coisas, tinha engordado, né? Só uma curiosidade aqui, você chegou a treinar algum elemento muito difícil, assim, uma coisa que você lembra de ter lembrado, de ter treinado assim? Ah, eu fazia bastante coisa. Eu era muito explosiva, então eu fazia duplo escarpado, e era aquele solo Caramba! horroroso na época. Meu treinador me ajudava. Treinava bastante coisa, Kachev, PAC, saída de Sukahara, cheguei a saltar pirueta, mas não no duro, né? Pro colchão mais mole, Sim. coisas assim. Poxa,
Aí, ó, curiosidade, tá vendo? Porque a gente não Muita sabia dessa coisa. carreira de atleta. Sim, eu confesso que eu lembro da Bia como ginasta, mas assim, eu era muito nova, então já tem um tempinho, né, Bia? A gente tem praticamente a mesma idade, assim. Sim. Mas eu lembro que você tinha chamado a minha atenção, você era bastante nova, assim, tipo, você era juvenil. Eu Aham. fiquei, cara, por que ela não tá na seleção permanente e tal? Enfim, só Eu uma lembrança vaga aqui. eu cheguei a fazer a seletiva para a seleção permanente. E foi aí que eu resolvi parar. Que aí eu olhei, assim, tudo. O Oleg tinha Hum, acabado de chegar no Brasil. E aí eu olhei tudo, assim, olhei para os lados e falei, ixi, não, isso não é para mim, não. E aí foi aí que eu resolvi desistir. Eu voltei para São Paulo e falei, ai, mãe, não quero mais. bem, era é aquela coisa do soviético, né? Dos soviéticos, eles são bem complicados, assim, às vezes, alguns. Era bem diferente. E naquela época eu já estava meio indecisa se eu queria ou não. Aí quando eu vi o treino, eu fiquei, acho que eu não quero mesmo. Você desenvolveu um trabalho bem legal no Centro Olímpico e formou a Cristal ali. Sim. Como foi essa experiência? Então, quando eu comecei lá, que eu era estagiária, o meu ex-treinador me deu um grupinho de pequenas, né? E nesse grupinho tinha Cristal. E eu sempre tive muita vontade de fazer as coisas, sempre gostei muito de ginástica. E quando eu treinava, eu já ficava nessa, eu quero ensinar esse elemento, um dia eu quero ver a minha ginasta fazendo esse elemento. Então eu fui trabalhando bem devagarzinho, assim, bem. Fui tentando fazer um trabalho minucioso, né, para que eu conseguisse chegar na seleção. Eu sempre quis chegar na seleção. E naquela época tinha as seleções já desde o pré-infantil. Então eu lembro que No Sula, né? metas, assim, né? E aí eu comecei, a Cris tinha 7 para 8, né? E com 9 ela já podia disputar o pré-infantil. E aí ela foi o primeiro ano com 9, ficou entre as 10. Aí eu falei, não, no próximo ano eu vou colocá-la na seleção. E ela também era uma menina que queria muito, né? Então eu falava muitas coisas para ela e ela ia atrás, sabe? Ela me ouvia e queria fazer e tal. E aí a gente conseguiu, né? A primeira seleção dela foi com 10 anos, foi num sul-americano pro Peru. E a partir daí a Você, gente foi tendo pequenos passos, sabe? Eu queria colocá-la na seleção infantil, aí conseguimos. Ah, queria colocá-la na seleção juvenil, conseguimos. E aí foi quando abriu as portas, né? Que eu acabei indo pro CT com ela. E o trabalho foi desenvolvendo. Então eu tinha sonhos pequenos, né? Tipo, de pré-infantil, depois infantil, e depois a gente conseguiu levar isso até uma seleção mesmo adulta. Então, se eu te falar assim, eu tinha o sonho de ir para a seleção, mas na verdade a vida foi me levando, sabe? Foi acontecendo e eu fui tendo pequenos objetivos que foi como eu consegui desenvolver o trabalho com ela. bacana. Assim, pequenos passos até algo que, né, a gente é super seu fã. E, assim, eu lembro da Cristal no pré também. Elas foram campeãs, se não me engano. Foram vice. No infantil também lembro dela. Ela já era muito forte. Ela só não fazia ainda algumas dificuldades, assim, tipo, que não eram necessárias, né, para aquele código, né? Mas, tipo, ela foi campeã também no solo, eu acho, no Sim, infantil. foi infantil. Lá Bem, na bem Colômbia, bacana, bem sim, legal. Bia, você agora tá como head coach do Pinheiros, né? sim. É, e a gente queria saber um pouco como foi essa troca e como foi o processo para você levar as meninas. Conta um pouquinho pra gente. Então, o meu trabalho no Centro Olímpico, né, foi, depois da Cris, foi crescendo bastante, porque eu comecei a ir para a seleção e eu queria aplicar tudo que eu tinha visto, e o Centro Olímpico é um órgão da prefeitura, então aparecem muitas crianças lá. Então, a gente tinha um grupo de iniciação, né, então a gente ia fazendo a iniciação, ia subindo as meninas até as meninas chegarem ao treinamento. Então a gente tinha muita matéria-prima, né? Então era só trabalhar com esse monte de menina.
E como eu já vinha vendo o trabalho da seleção, eu ia tentando aplicar, porque lá também eu era a treinadora principal. E aí o nosso trabalho foi crescendo muito, e chegou um ano que a gente ganhou todas as categorias do estadual, e no brasileiro a gente conseguiu ficar em terceiro no adulto, em segundo no pré-infantil e em terceiro no infantil. E aí o Pinheiros, acho que já queria fazer uma renovação. E aí depois desse ano eles me chamaram e falaram que queriam me levar para lá, mas inicialmente só com a Cristal, né? E na época eu já tinha a Gabi que estava melhorando, tinha acabado de entrar na seleção, e aí eu fiz uma proposta para eles de levar mais meninas. Né, falei que eu tinha mais duas que já treinavam junto com a Cristal e com a Gabi. Aí eu falei, olha, eu quero levar as quatro, né? E aí fizemos negociações e tal, e acabei levando essas quatro meninas, né? E eu fui mais para o Pinheiros por uma questão de estrutura, né? Todo mundo sabe hoje que prefeitura tinha tudo no Centro Olímpico, assim, é um lugar que eu amo de paixão, sou muito grata ao Centro Olímpico, porque ele me deu tudo que eu tenho hoje, mas a gente tinha alguns problemas com o salário das meninas, que elas não recebiam. A Cristal, por exemplo, naquela época, já tinha títulos até pan-americano, e ela ainda não podia ter um salário, porque lá não tem como. O meu salário também não era dos melhores, então eu fui mais para a gente ter uma estrutura melhor, né? Mas aí a transição foi difícil, porque o Centro Olímpico era um lugar muito família, assim. O meu marido também trabalha no Centro Olímpico, né? E ele é o treinador do masculino, então a gente trabalhava muito junto, as meninas eram muito próximas da gente, era só o ginásio todo para nós. E aí o Pinheiros é totalmente diferente, né? Então o começo no Pinheiros, para mim e para as meninas, foi bem complicado, porque é realmente um clube que tem uma estrutura totalmente diferente, e a gente teve que se adaptar a isso, sendo que a gente vivia naquele mundinho fechado, né? Só o nosso trabalho. Então, no começo foi difícil, mas agora eu acho que a gente conseguiu estabilizar, né? E depois de um ano eu acabei saindo do Centro Olímpico e levei mais uma equipe infantil inteira, né? E agora eu acho que estamos no caminho certo para começar a desenvolver o trabalho. Nossa, Bacana, bacana. sensacional. E falando do seu trabalho, na verdade, a gente percebe que as suas ginastas elas têm uns elementos diferentes, comparados assim com o resto do Brasil, né? Com o que é ensinado. É, tipo o Shang da Cristal, da Isabela. Então a gente queria saber de onde que você tira assim essas inspirações para poder colocar elementos diferentes. Como eu falei, eu sou muito apaixonada por ginástica, né? Então Sim. eu vejo muito vídeo de ginástica, e eu gosto de ensinar coisas diferentes. Eu vejo e falo assim, nossa, aquilo vai chamar a atenção de alguém, então eu vou ensinar isso. E Eu tenho funciona. muito, eu tenho que querer, nossa, quero ver minha ginasta fazendo um negócio que ninguém faz. Então, até você falou do Cheng, eu queria ensinar o Nod, aí a Gabi fazia Nod pequenininha e tal. São elementos que eu olhava assim e falava, não, eu tenho que ter uma ginasta fazendo isso. E ainda tem alguns elementos que eu olho e falo, ai, preciso ensinar, mas ainda não consegui chegar a ensinar tudo. Mas é mais ou menos isso, é a minha ambição mesmo de querer fazer algo que vai chamar atenção. Ah, muito legal. É, a gente vê que muitos clubes, enfim, muitos programas ensinando as mesmas skills para todas as atletas. Então acaba ficando aquela mesma coisa básica, assim, sabe? Agora, a ginástica que você tem ensinado para as meninas do Pinheiros, ela se destaca bastante, porque só Pinheiros hoje tem o Shang na paralela. O próprio Kachev mesmo é uma largada que não é muito difundida assim no Brasil, né? A gente tem uma cultura mais de Jäger. Sim. Isso é sensacional. Eu gosto de começar ensinando Iega, e depois, sempre a segunda largada, eu quero ensinar algum Kachev. E as minhas meninas fazem oitava parada, né? Porque a maioria, hoje, nosso código, o código não, o nosso regulamento, ele traz mais para o Stalder e pé a parada, mas eu não deixo de trabalhar a oitava, porque eu acho que também é um elemento que vão sair coisas boas na frente, né? Sim, Então, por exemplo, o Cheng vem de uma oitava parada bem feita. sim. Então eu não deixo de lado também. Eu trabalho o regulamento, mas depois do juvenil eu tento procurar coisas que vão caber para as meninas.
Então, até a própria Gabi, a saída de trave que ela faz, na minha cabeça ela nunca faria um duplo do rodante flick, né, do rodante. Aí eu falei, não, vou ensinar uma saída diferente, que eu acho que aí ela vai conseguir fazer um D, pelo menos, e, né, vai conseguir Sim. desenvolver melhor. E o Onod da Gabi, assim, na minha cabeça, agora que você falou, né? Ela que é mais alta, tem a envergadura maior, que deve ficar lindíssimo, né? Porque é imaginação muito Também. elegante. Sim, ela fazia. Longilínea, desculpa, gente, longilínea, É longilínea, ela isso. é bem Longilínea. alongada, né? Aproveitando o gancho, seu grupinho é muito promissor, né? São muitas meninas. Eu lembro que quando eu vi, assim, que, tipo, muitas meninas do infantil e tal estavam indo junto com você pro Pinheiros, eu fiquei super feliz, porque é muito potencial, é muita menina talentosa, tipo, a Cauane, a gente vê que tem potencial enorme. A Isabela também tem uma paralela muito interessante, a Sim. Sofia que tinha também tem uma trave dificílima para a idade dela desde muito pequena. Então, assim, Assim, a gente tem um grupo muito promissor lá no Pinheiros. Como eu falei no início, a gente demorou para conseguir organizar, né, o trabalho, entrar no ritmo do ginásio. Mas eu acredito que agora está tudo bem organizado e eu estou muito animada com esse ano. Assim, a gente está conseguindo desenvolver muitas meninas e eu tenho muitas expectativas mesmo. Eu estou recomeçando, né, um grupo, como elas são pequenas e eu quero levar elas até o adulto. Então eu já tenho uma outra experiência do que eu tinha antes com a Cris, né? A Cris foi minha primeira geração. Então eu já estou tentando fazer coisas diferentes para que esse grupo possa servir o Brasil lá na frente. Então, realmente é um grupo promissor e eu tenho isso em mente e eu estou querendo trabalhar da melhor forma para abastecer o Brasil da melhor forma também. arrasou muito. Ah, Bia, voltando um pouquinho aí, em 2020, vocês participaram de uma missão na Europa, né? Junto com a ginástica rítmica, em Portugal especificamente. E a gente queria saber um pouco como foi esse intercâmbio e como você acha que essa modalidade da ginástica rítmica para artística, como isso funciona? O que é que, ao seu ver, como isso ajuda a GA? Nossa, primeiro que a missão Europa para mim foi perfeita, né? Porque eu já eu já vim, quando o Liu Qin entrou, né, ele já passou muitas coisas pra gente de técnicas e tal, mas como ele ficava indo e voltando, ele ajudava bastante, mas muitas vezes a gente tinha um pouco de dificuldade de ter um olho para ver o elemento, de saber exatamente como corrigir o que ele queria. Então a Missão Europa para mim foi sensacional, porque eu fiquei do lado do Chico, né? 3 meses, vendo como o Chico trabalha com Rebeca, a Flávia, a Lohane, todas as meninas, as melhores meninas que tinham. Então eu aprendi absurdos, né? Tudo que eu olhava do Liu Qing, eu aprendi a realmente aplicar. O Chico me ajudou muito também, ele foi muito aberto, assim, ele me deixou também fazer o meu trabalho, então a gente dividia o grupo em 2 grupos, então eu sempre ficava com a trave, ele sempre ficava com a paralela, então eu podia desenvolver muito com as meninas o que eu quisesse também, então isso foi Uhum. muito bom para mim. E essa relação com a GR também foi muito diferente, assim, porque a gente não tinha um trabalho é, de giros, assim, de posturas de balé mais voltadas para o balé mesmo, né? A gente tinha mais aquela coisa do balé para ginástica, né? E a GR trabalha muito balé clássico, então eles fizeram treinos com as meninas de balé, fizeram todo esse balé clássico, depois técnicas de giro, e foi aí que a gente começou a desenvolver um pouco mais para mim, então foi perfeito, porque a Cristal não fazia nada de giro, e aí dali ela saiu fazendo duplo cossaco, duplo puxando, e a Bruna me ensinando as técnicas, né? Então, para mim foi perfeito, e eu tive uma conexão muito legal com a Bruna, com a Camila também. Então, e não só eu, né? Acho que todo mundo, a GR e a GA parece que se uniram ali, né? Sim. Então foi sensacional. A Missão Europa foi perfeita para mim.
a gente observou uma melhora muito grande das meninas nos giros, justamente por conta desse intercâmbio aí. A Rebeca, inclusive, ela chegou a fazer um quadro pro Cossaco, postando. Sim, Uma não, coisa. a técnica é totalmente diferente do que a gente usava. E, na verdade, não é a técnica, é o balé que vai te dar um suporte de relevé, de equilíbrio, de perna mais alta para puxar, que fica mais fácil de depois fazer um giro melhor, né? Sim. Bia, uma outra coisa aqui agora, com relação à cultura da ginástica, né? Você disse aí que você pegou a época do Oleg, mais ou menos, como Sim. ginasta, e hoje em dia a cultura de ensinar ginástica mudou muito, por conta de diversos fatores, né? E como que você faz hoje para manter suas ginastas motivadas? É difícil. Quando eu treinava, eu já tinha uma cabeça de que eu queria que as coisas mudassem, né? Então, quando eu parei e resolvi ser treinadora, voltei querendo ser treinadora, eu já coloquei na minha cabeça que eu ia tratar as minhas ginastas de uma outra forma. Né? Então, o primeiro de tudo era conversar com elas, porque eu lembro que na minha época, e não era culpa de ninguém, né? Não era culpa do meu treinador, não era nem das pessoas que aplicavam nada. Era uma cultura que a gente seguia. Não existia muita conversa. Eu lembro que eu parei de fazer ginástica porque eu me achava ruim e não tinha uma troca, assim, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, não, a primeira coisa que eu vou fazer com as minhas ginastas é conversar, né? Então, sempre que tiver um problema, eu quero entender qual é o problema, eu quero estar perto delas, né? Então, eu comecei já na minha carreira, já tentando fazer algo diferente. Então, hoje, o que eu tento fazer mais é conversar com elas e explicar o motivo de tudo. Então, se eu vou cobrar alguma coisa, por que que eu estou cobrando isso? Se a gente tem uma competição na frente e a gente quer chegar num patamar maior, a gente vai ter que se esforçar mais. Então, eu chego com elas antes de começar a preparação e falo: olha, a gente vai ter isso e isso aqui para trabalhar. Aqui eu vou ter que apertar mais, você vai ter que segurar mais, você vai ter que ser mais forte. Quando a gente chegar no camp, o trabalho vai ter que ser diferente, você vai ter que mostrar o seu trabalho. E é isso, a gente tem que treinar isso dentro do ginásio. Então, acho que a forma que eu tenho de motivá-las é essa: é conversando, é ouvindo, é quando elas têm algum problema, pedir para que elas me falem, porque muitas vezes o atleta fica lá, né, receoso, tem medo de falar, tem o medo do treinador, e eu vou insistindo, sabe? Eu sempre vou, me conta, não é nada. Eu falei, não é nada, não. É alguma coisa, você não chora por nada, né? E ela falou, não tem nada, Bia, não. Então a gente não vai continuar treinando se você não me falar. Então eu acho que a minha forma de motivá-las é mais essa, ter muito diálogo. Essa é muito importante. Criar um relacionamento com a ginasta, com o seu atleta, né? Porque a gente teve uma entrevista recente com a Filipe Martins, a portuguesa, e ela mesma disse que, às vezes, muitas das vezes, na verdade, você passa mais tempo com o técnico, com o treinador, Sim. do que com os próprios pais. Então, vocês acabam meio que fazendo também um papel de. Você acaba fazendo um papel de mãe, assim, também, né? Então, é muito legal essa questão de que você tem essa noção de que tem que criar um diálogo e tal, criar um relacionamento, é muito legal mesmo. É elogiável. Não, eu acho que é a única forma hoje, porque eles têm muita coisa no mundo, né? Então, se a gente é próximo, se a gente não oferecer coisas melhores, não vão ter ginastas, né? E a gente tem que entender que as crianças são diferentes, né? Então, a gente também vai ter que ser diferente, vai ter que mudar e vai ter que tentar ter outros artifícios para trazê-las perto da gente, né? Assim, eu achei super legal a sua abordagem, achei super diferente, Sim, porque é uma coisa assim de tratar a ginasta como de forma individual, assim, de ouvir, de entender o que está acontecendo, de trabalhar da forma mais plausível possível dentro das possibilidades da ginasta. Isso é, como o Renan falou, é louvável, enfim. Quais os maiores desafios para os técnicos de ginástica, para um técnico de ginástica, na sua opinião? Olha, para mim, Beatriz, é lidar com as minhas expectativas,
mas as minhas expectativas dependem da vontade de outra pessoa, né? Então, muitas vezes você quer que a pessoa faça, que o atleta faça, e que ele entenda o processo de uma forma mais rápida, que ele entenda a necessidade de fazer algo para chegar lá longe, e não é, muitas vezes o atleta não pensa da mesma forma que eu, né? Então, eu tenho que lidar muito, hoje eu faço terapia, né, para poder lidar com as minhas ansiedades, com as minhas vontades, por não pular etapas. É, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho um desafio tremendo ser treinador, porque você depende unicamente do outro. Eu posso até fazer o meu trabalho da melhor forma. Se o outro naquele momento não estiver bem, ou se ele não quiser fazer, o meu trabalho não vai acontecer. Então, para mim, esse é o maior desafio, é depender de uma outra pessoa para que eu faça o meu 100% para que eu mostre o meu trabalho da melhor forma. E tirando isso, lógico que, né, o treinador de ginástica tem uma vida sofrida, né? Trabalha muito, tem muitas demandas, e às vezes tem que olhar muitas crianças ao mesmo tempo, tem que trabalhar com muitas categorias. Então, acho que além de tudo isso que eu falei de depender do outro, ser 1.000 pessoas em uma só. Imagino. É uma responsabilidade muito grande. Enfim, tem coisas que não estão assim, não dependem de você, né? E terapia é importante para todo mundo. Comecei a fazer o ano passado e é vida. Acho que todo mundo teria que Hum, fazer. Depois da Tudo, terapia, tudo. falar muito mais, entender os limites, né? Os meus limites, os limites das meninas também. Eu sempre fui muito enérgica, assim, eu sempre quis muito as coisas e às vezes eu sentia que a minha vontade extrapolava, né? E aí eu achei melhor eu entrar na terapia para poder entender que cada um tem o seu limite. Então eu vou chegar até onde a minha atleta me permite chegar e eu não posso passar da vontade dela, né? Então para mim foi muito bom, porque parece que agora eu tô conseguindo ir um pouco melhor. Arrasou. Bia, falando um pouco sobre seleção, hoje a gente vê uma participação de vários clubes na seleção brasileira de ginástica feminina, mas no que a gente chama de time A, né, a seleção principal, são basicamente dois clubes. E, na sua opinião, como é que os outros clubes poderiam ser representados para chegar até competições maiores, como Mundial e até mesmo a Olimpíada? Olha, eu acho que os dois clubes que estão na seleção principal hoje, que é o Flamengo e o Sejin, né? Eles têm muita tradição há muito tempo, eles já fazem um trabalho sólido há muitos anos, e é diferente de outros clubes, tirando o Grêmio Náutico União, né, que também sempre serve meninas à seleção, né? No meu caso, por exemplo, eu estou construindo meu trabalho. Então, é muita pretensão minha querer chegar lá no topo com o Flamengo, que tem trabalho de sei lá quantos anos, com o Sejin tem trabalho de sei lá quantos anos, e eu acho que eu tenho que construir isso. Então, para mim, hoje, o que falta para os outros clubes é uma construção de um trabalho pouco a pouco, você criar um sistema, você ter você ter o abastecimento de meninas, né, bons treinadores e é um grupo sólido de treinadores também, porque não adianta você ter só uma pessoa, você não trabalha sozinho. Então, eu acho que o que falta para os outros clubes é isso, construir, né? A gente precisa começar do zero. Então, quando a gente começar a construir, levar mais meninas para a seleção, a gente vai ter mais conhecimento, né? Você vai conseguir preparar melhor as suas ginastas para elas chegarem num sistema de seleção e poder competir um mundial e uma Olimpíada, não é de uma hora para outra. Então, eu vejo Flamengo e Serginho hoje tem meninas há milhões de anos na seleção, né? Então, não tem segredo, é trabalho. Sim, sim, E perfeito. Eu acredito assim que até o Brasil está construindo uma escola de ginástica muito sólida, né? Então, um clube meio que ajuda o outro. Então, eu acho que é um processo natural para todo mundo chegar lá no topo também. Sim, é exatamente isso. É, a gente hoje se ajuda muito, né? Como nós treinadores mais jovens, nós somos muito amigos um do outro. Então,
eu vejo que a gente vai para os camps, né? A gente conversa muito sobre as dificuldades que a gente tem em cada ginásio, porque às vezes você pensa, nossa, só eu tô passando por dificuldades. Aí a gente senta, tem dificuldades em todos os clubes. Então Sim. isso fortalece, faz a gente entender que não, vamos continuar trabalhando, que uma hora vai dar certo, né? Olha onde o Brasil já chegou. Então eu acredito que cada um do seu clube fazendo o seu melhor, uma hora a gente vai chegar no máximo que a gente quer, né? E isso vai fortalecer todo mundo, até os clubes menores vão subindo, né? Uhum. Isso. A minha outra pergunta, na verdade, era sobre os próprios clubes mesmo, né? Nesse gancho aí, depois de Pequim, houve uma mudança no sistema do Brasil, a gente deixou de ter a seleção permanente e passou a ter ginastas nos clubes, treinando nos clubes e se juntando em camps, enfim. O que que você acha da seleção permanente, você, Bia? É, hum, eu tenho duas opiniões, né? A primeira, eu acho que é muito ruim para os clubes, né? Porque você tira os espelhos dos clubes, né? As melhores ginastas, e em alguns momentos você tira os treinadores também. Então, a base morre, né? Porque hoje nós, treinadores do adulto, também fazemos o pré-infantil, infantil. Então, para mim, os clubes morrem. Mas, em contrapartida, eu acho que a seleção ganha muito. Então, eu tenho esse lado de achar ruim por hoje fazer parte de um clube, que eu sei que se tivesse uma seleção permanente eu ia perder todo o meu trabalho no clube, mas ao mesmo tempo, estando dentro de um sistema de seleção, eu acho que eu aprenderia muito mais estando concentrada com a seleção, né? Porque uma coisa é você ir passar 10 dias, outra coisa é você ver, sei lá, um ano, 6 meses, é totalmente diferente. Então, eu acredito que para a seleção seria bom. Talvez não um período muito grande como foi a outra seleção permanente, mas talvez perto de uma Olimpíada agora, vamos 6 meses se concentrar, eu acho que seria legal, porque todo mundo cresceria como seleção, as ginastas iam ter um impulso maior, né, para correr atrás, porque cada um no seu clube e você não tá vendo o que tá acontecendo. Chega lá no camp 10 dias, você treina um pouco mais, vê o que sua amiga tá fazendo, não sei o quê, mas não é o dia a dia ali de você se esforçar. Então, acredito que como seleção seria muito bom. Ah, legal. Também tenho essa opinião, sabe? Eu, inclusive, lá no Flamengo, estava conversando com a Jade sobre isso, porque, querendo ou não, o CT tem uma estrutura excelente. Assim, é um dos melhores ginásios do mundo, né? Então, assim, se o Brasil tivesse uma seleção concentrada ali, antes das competições, a gente poderia ter um nivelamento técnico mais alto. Inclusive, estava conversando com o pessoal lá no Flamengo outro dia, e a gente chegou a meio que essa conclusão, assim, sabe? Que se o Brasil tivesse uma concentração no CT um tempo antes, a gente poderia ter uma, enfim, um nivelamento maior técnico por conta de toda a estrutura, de estar todo mundo junto ali. Mas tem todos os problemas que vêm junto também da seleção permanente. Muitas meninas novas, o confinamento, assim, digamos, né, também. Concentração acaba complicando. Sim. É isso. Eu acho que depende muito do que o Brasil almeja nesse momento, né? Então, se seja algo maior, seria bom uma seleção permanente. Agora, se a gente quer construir um novo grupo e tal, acredito que seja melhor nos seus clubes, e assim, quando esse grupo tiver construído, né, tentar novamente unir essas meninas para fazer uma seleção. Sim. Essa questão da seleção permanente, a gente vem muito da herança soviética, né? Que Sim. eles têm lá no Round Lake. E o sistema de hoje é mais baseado no sistema americano, que as meninas competem no nacional e se juntam lá nos campings também. Enfim, são Ah, dois jeitos de fazer ginástica, os dois são campeões olímpicos. É, tá. Não, o sistema de camp deu muito certo pra gente também. Não dá pra gente falar que não, né? Olha o ano maravilhoso que o Brasil sim, teve, né? Mas se a gente for pensar, as principais atletas hoje estão confinadas, né? Elas treinam juntas, né? Tem a Júlia e a Carol que treinam no Cegim, mas que também estão muito no CT.
Então, se a gente for ver a seleção principal mesmo, treina mais junto, né? Eu acho que para a gente trazer as outras gerações, né, essas meninas mais novas, que a gente precisaria colocá-las no mesmo sistema para poder elevar o nível dessas mais novas, né? Sim. Bia, qual a sua inspiração enquanto treinadora? Tem alguém que seja referência para você? Treinador, Sim. o Chico. Não, não tem como não falar que ele é uma inspiração, né? E antes mesmo dele ser campeão olímpico, eu já era muito fã dele, vendo ele trabalhar, assim, muitas pessoas me falavam, o Chico ensina isso muito bem, não sei o quê, você já viu? Aí quando eu fui para a Europa, eu falei, sim, ele é muito bom de técnica e ele é muito bom disso que eu disse antes, do contato com o atleta, né, de ouvir o atleta, ele é uma pessoa que ele tem uma paciência fora do comum, assim, eu vejo os camps, eu fico tentando observar ele para tentar ter essa paciência que ele tem de ir até o final com o atleta, tá junto com o atleta no bom, no ruim, né? Então ele para mim é uma inspiração. E eu também eu gosto muito das treinadoras da Argentina, por mais que hoje o nosso trabalho seja muito parecido ao delas, mas eu vejo que são treinadoras, né? E aí quando eu via, eu mais nova, né? Quando eu comecei para os sul-americanos, eu via ela segurando tudo e só mulheres na seleção, eu ficava, gente, meu Deus, dá para fazer, né? Ginástica só com treinadora mulher, né? Lógico que é muito mais difícil, a gente precisa o atleta precisa estar muito mais preparado para fazer, né? Porque o homem consegue dar mais suporte, mas é possível também fazer. Então eu me inspirava nelas assim no começo, porque eu queria ser uma treinadora mulher que segurava paralela, que segurava o solo, que segurava um monte de coisa, e eu via que elas tinham isso. Legal. Bia, Assim, elas têm feito um trabalho muito interessante na paralela, né? Sobretudo as meninas muito bonitas, muito limpas. E eu acompanho também, acho elas incríveis, assim, acho um trabalho incrível para o que eles têm de estrutura, né? Então, é aquilo, estão correndo atrás, muito. Sim. Eu tô falando isso enquanto mulher treinadora, né? Porque eu tento ter um olhar dos meus semelhantes e para ver o que eu posso fazer de melhor, né? Então era uma coisa que me chamava muita atenção no começo. Às vezes eu tinha um pouco de medo de segurar um elemento e tal. Aí eu vi um vídeo na época era Augustina, né? Com a Martina, segurando tudo. Eu falei, por que ela pode? Eu também posso, né? Então isso Exato. Bia, ainda falando sobre treinadores, a gente está formando uma escola de ginástica, né? Uma escola cada vez mais consolidada depois dos últimos resultados, mas de um trabalho de muitos estrangeiros, desde o Oleg lá atrás, passando pelo Leuquim mais recentemente, que são aspas, eu li em algum lugar que ele notou você, né? Percebeu que você tinha talento, e a gente queria saber assim, como foi a passagem dele por aqui, o que é que ele te ensinou e se tem alguma escola que você acha interessante, que você se inspira, qual que você mais gosta no mundo? certo. Primeiro, com relação ao Liu Qin, né? Ele mudou minha visão de ginástica. Na época, eu tinha acabado de entrar na seleção juvenil com a Cris, né? A gente tinha ido para o nosso primeiro camp, acho que foi em 2017, e ele veio fazer um curso, né? E nesse curso foi quando ele passou todas aquelas técnicas que ninguém entendia direito, que era totalmente diferente de tudo que a gente tinha visto. Mas inicialmente a gente tinha muita dificuldade de aplicar, né? Porque era muito diferente do que a gente já tinha visto na escola russa, né? Então, ele realmente me abraçou, assim, e ele gostava muito da Cristal também. Então, quando a gente ia para os camps, ele ficava muito perto de mim e me ensinando não só técnicas, não só o olhar, ele me ensinava como eu deveria conversar com as minhas atletas, na época era a Cristal, né? Como eu deveria motivá-la. Então, muitas vezes, quando a gente estava perto de uma preparação de competição, ele chegava perto de mim e falava assim: Ó, hoje você precisa
fala isso. Hoje você precisa tentar ter essa conexão com ela. Então era uma coisa, para mim foi muito rico, porque eu era uma treinadora, sou, né? Mas na época era mais nova ainda. Era minha primeira atleta em nível de seleção e minha primeira atleta da minha primeira geração mesmo. Então, ele mudou tudo assim. Eu tinha um parâmetro de ginástica a nível clube, né? E aí, quando eu cheguei lá, ele me ensinou tudo que ele podia, tanto em técnicas quanto em como lidar com o atleta, né? Então, para mim, foi perfeito. E eu esqueci a outra pergunta. A outra pergunta era sobre Qual a é escola. isso? É, Qual a sua pode- escola favorita de ginástica no mundo, assim, se você tem alguma? Assim, eu sou fã da escola russa, eu acho elas maravilhosas. Porém, eu acredito que nossas ginastas não são russas, né? Então, eu gosto muito da escola americana, apesar de achar que a escola americana precisa de um refinamento de balé. Então, um pouquinho da escola russa também. É Sei exatamente qual é a escola que eu realmente sigo, porque eu gosto muito da escola americana, mas eu quero ter um toque russo também, entendeu? E lógico que não dá para ter tudo em uma ginasta só. Então eu tento pegar um pouquinho dos melhores que eu vejo e tento fazer um trabalho que me agrade os olhos, né? Então eu sigo muito hoje o que o Liu Kim passou para mim, porque foi a minha primeira referência, né? O Chico tem hoje é, uma outra forma de trabalhar também. Ele segue muito o que o Liu Kim falou, mas ele teve outras escolas, então ele também tem hoje o modelo dele de trabalhar. Isso também me encanta muito, porque eu sou muito fã do trabalho que ele faz, eu vejo a construção que ele faz com as meninas. Então, eu acho que talvez eu possa dizer também que é a escola brasileira, né? Porque o Chico hoje está criando uma escola, não só o Chico, a Irina também tem um trabalho sensacional e faz as meninas lindas, maravilhosas, né? Soli, trave, não tem o que falar. Então, acho que também tem um pouquinho da escola brasileira, que a gente está sim, criando. exato. E o Brasil aqui a gente tem a Irina, que ela segue um trabalho que foi começado pelo Oleg ali, né? Ela, na verdade, chegou no Brasil antes que o Oleg. Ela chegou, acho que em 2099. A Nádia vai saber falar melhor do que eu, mas ali em Curitiba a gente tem uma escola meio que ucraniana, muito boa de twist, muito boa, mortais frontais, trave. E tem o Chico, que tem trazido uma mistura, e você também tem trazido uma mistura mais. Pra ser sincero, eu já acho que a sua ginástica puxa um pouquinho pra americana, assim, sabe? Sim. É, por conta Eu, dos elementos que eu falei e tal. sim. A Irina, para mim, também é uma treinadora que me inspira muito, né? Depois que a gente fiquei mais tempo com ela, assim, ela é uma pessoa que ela gosta de ensinar, ela gosta de estar perto, ela sempre vem para mim e fala, "Ó, Bia, né? Não fica chateada, é assim mesmo a vida de treinador, você vai conseguir passar por isso, você vai chegar lá na frente. Então, hoje ela é uma pessoa que ela me ajuda muito, né? Então, até agora no Camp ela me viu, eu achei muito legal. Ah, que bom que eu te ver feliz, né? Porque ano passado não estava tão bem e tal. Ah, que bom te ver feliz, você tá aí, continua trabalhando, continua fazendo as meninas. Então, é uma pessoa também que me ajuda muito. Sim. Só um adendozinho. A Rebeca, a paralela da Rebeca, na verdade. Ela, eu acho muito parecida com a da Mustafa, né? Sim, É muito parecida. E é mesmo. eu sou apaixonado pela Mustafa, então, pra mim é maravilhoso. Reclamo não. É maravilhoso. A Rebeca treinando todo dia também, né? Ela senta lá, põe o corinho, do nada ela tá fazendo série de paralela perfeita, Sim. chegando com a rara. Isso é impressionante. Tudo na parada de mãos, fazendo Maravilhosa. incrível. É campeão olímpico, campeão mundial, não é à toa, né? Não é, não. Você tem algum elemento favorito, um aparelho favorito? Aparelho eu tenho, paralela. Eu amo paralela. Às vezes, assim, quando eu tô no ginásio, assim, eu não segurei nada de paralela, parece que eu nem trabalhei.
Então, toda vez agora a gente tá nesse começo de ano, né? Então, segura muito as meninas. Eu me sinto produtiva, sabe? Trabalhando paralelo, apesar de ser pequenininha, né? Ter um pouco de dificuldade de segurar, mas eu amo, é o meu aparelho preferido. E depois trave. Gosto muito de trave também. Eu acho que é um aparelho que a gente consegue construir muito, né? O trabalho com as meninas é bem devagar, mas é um trabalho muito detalhista que me dá prazer de ficar ali. Ah, não, tem que arrumar a ponta de pé, tem que arrumar a postura, braço para trás, vamos arrumar a coreografia, por um ritmo de coreografia, eu gosto muito. Ah, legal, legal. Capricho, né, gente? De milhões. É, mas não tem como, né? Trave é isso. Se não tiver perfeito, não tira nota, né? É, É sobre. eu lembro de uma entrevista da Kinsella, da Britânica, ela falando que o aparelho favorito dela é a trave, porque a trave é sobre precisão. Então tem que ser preciso, tem que se manter tranquilo e porque esses são 10 centímetros. Se alguma coisa sair do cálculo ali já era. Sim, exatamente. Mas é encantador, né? Você vê a evolução das meninas, você vê o quanto, geralmente, elas começam o ano tudo caindo 300 vezes e tal. E aí você vai construindo, você chega de perto de uma competição, elas já estão mais firmes, mais decididas, né? Então, eu gosto de ver essa transformação de quando você começa e quando você chega lá perto de uma competição e tá tudo meio que pronto, assim, né? Legal. É uma pergunta polêmica agora. Tem alguma ginasta favorita atualmente e qual a que você mais gostou de treinar? Se você puder dizer, claro. Do mundo, assim? Geral. Pode ser Isso, isso. também antiga, enfim, uma ginasta que você gosta. Não, da atualidade, Rebeca, né? Não tem nem como falar que não, ela é perfeita e ela é uma menina sensacional. Toda vez que a gente tá no camp, ela é muito aberta, assim. Então, além dela ser uma ginasta maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, e não só ela, né? Eu também sou muito fã da Flávia, ela treina muito. Jade, que tem a minha idade, tá lá suando a camisa até hoje, né? Até falo pra ela, nossa, Jade, eu vejo você, eu não consigo imaginar, né? Fazendo o nível de ginástica que ela faz hoje, com a idade que ela tá, eu admiro. A Lô também é uma graça, e internacionalmente eu era fã da Catarina Punor, né? Ah, Ela é um espetáculo. sim. O som dela, a trave dela, então nem. Verdade. Nossa, coisa mais Exato. bizarro. Aquela saída de Sukahara dela era a coisa mais linda. O Nod, tudo ligado, flick com pirueta, nossa, Aquela equipe, Muitos elementos, assim, ligados. Eu amava também. aquela não, equipe é romena de 2004 tava. E assim, maravilhoso. a Ponora, ela era a cabeça daquela equipe ali, mas a gente tinha a equipe inteira excelente, né? Tinha a Eremia na época, a Rosu, o Onaban, mas a Ponor. E ela tinha um jeito meio mais atarracadinho, assim, né? E ela era uma Uhum, ginasta forte. E eu gosto de menina assim, né? Que é explosiva. Achava lindo o solo dela também. sim. E qual foi a sua maior realização na ginástica até hoje, Bia? Hum, olha, eu acho que competição mais assim, acho que foi o Pan-Americano, que foi no Rio de Janeiro, que Uhum, foi quando a Cris ficou em segundo na paralela, que a gente sonhava com aquela série de paralela dela, né? E a gente conseguiu, na verdade a gente sonhava em colocar ela no Pan-Americano. E aí depois quando eu vi que realmente ia acontecer, a gente sonhava em fazer aquela série nova. Então, foi um dos momentos mais felizes para mim, foi ter conseguido construir aquela paralela dela com a ajuda de muitas pessoas, mas muito eu e ela também querendo chegar no máximo, assim. Então, acho que esse foi um das minhas maiores realizações. E o Mundial Juvenil também. Foi quando eu entrei no ginásio, assim, eu falei, nossa, consegui. Eu me senti muito não sei dizer a palavra, assim, eu fiquei muito feliz de entrar naquele ginásio, ver onde meu trabalho tinha chego. Lógico que é um mundial juvenil, não é um mundial adulto,
Mas parecia que ali tudo fazia sentido, sabe? Que dali para frente eu ia querer buscar muito mais para chegar num mundial adulto, numa Olimpíada. Então acho que foram os dois momentos mais prazerosos para mim. O PAN de 2021 que você disse, né? Que a Cristal participou, que ela foi cam- campeã pan-americana por equipes também, né? O Brasil ganhou aquele PAN lá. Aham. O E Brasil brilhou depois muito naquele ano, né? Sim, foi um ano muito bom. foi. Em 2021, a gente ganhou aquele PAN por equipes, mas tem muita gente falando, porque não tinha Estados Unidos. Aí, no ano seguinte, os Estados Unidos participou e o Brasil ganhou de novo. Então, a minha pergunta, acho que a Bia já respondeu. Seria a competição favorita dela, enfim, eu acho que já foi respondida. Sim, Teve, é. eu, eu estava lá na DTB em 2023, ano passado. Ano Aham. passado? Foi ano passado, é. Aí eu te mandei o vídeo, inclusive, né, da parada da Gabi e tal. Foi muito legal ver vocês competindo lá. E, enfim, foi só esse parênteses aí mesmo. Queria deixar o parabéns. Queria ter ido para DTB, mas como foi o Valmir, que é meu amigo do peito, eu fiquei muito feliz por ele também. Foi a primeira competição que ele foi, né, com a seleção adulta. Então, naquele momento, até me senti confortada de não ter ido, porque tinha uma parte minha ali também curtindo muito e aprendendo muito. Então, foi bem legal. É, A gente queria saber um pouco sobre quais são os seus sonhos na ginástica, o que é que você almeja ainda conseguir daqui para frente. É, claro que meu sonho é ser uma treinadora olímpica, né? Mas eu sei que isso demanda muito trabalho e, como eu falei lá no início, uma construção, né? Então eu sei que esse sonho não vai vir agora, né? Então eu busco fazer o meu melhor, construir as minhas ginastas da melhor forma, para que um dia eu possa chegar nesse meu maior objetivo, que é ser uma treinadora olímpica. Então esse é o meu maior sonho, mas eu sei que é a longo prazo, né? não é. Acho que, como você disse, você vem construindo aos poucos, né? E acredito que ser uma treinadora olímpica deve ser, sei lá, o apogeu, assim, da carreira, né? Sim, eu Consequência. consequência. Então eu vejo que não adianta eu querer ser uma treinadora olímpica agora, né? Na próxima Olimpíada, que não vai ser, que é já daqui 6 meses. Então isso não vai acontecer. Na próxima Olimpíada, quem sabe? Tem algumas Eu meninas que acredito. daí também é um trabalho muito grande. Então eu almejo muito isso. Eu acordo todo dia pensando nisso. Eu sou meio doida assim com ginástica, né? Então eu não tiro isso da minha cabeça. Eu quero muito. Mas eu também tenho o pé no chão, que se eu não fizer o meu 1000%, eu não vou chegar nisso, né? Bia, se depender da nossa torcida, vai. Vai. Amém. Logo, sobre. É que a gente acrescenta mais uns 1030% aí também. A gente, poxa, eu acompanho a ginástica desde 2004, nas Olimpíadas de Atenas. A Nádia até antes de mim. E a gente até falou no podcast aqui, quando teve a medalha do Brasil, que naquela época a gente nunca imaginava assim, que o Brasil ia estar em segundo lugar do mundo, né, como equipe de ginástica, sabe? E, poxa, foi sensacional a gente estar vivendo toda essa história aí e a construção de uma escola do Brasil mesmo, porque a gente sempre tinha Daiane, Daniele, também tínhamos Camila, Ana Paula, Laís, mas os destaques mesmo eram Daiane e Daniele na época. Sim. E eram destaques individuais, a gente tinha medalhas por aparelhos. E hoje o Brasil tem medalhas por equipes. Então, assim, é maravilhoso. Não, isso é um sonho, né? Parece que a gente tá vivendo algo que era inalcançável, né? E aí, Isso. até entrando no CT, assim, muitas vezes eu me pego pensando nisso, né? Olha onde o Brasil chegou e olha o nível de trabalho que eu tenho a oportunidade de olhar e de aprender, né? Então, me sinto muito privilegiada de estar lá
poder ver tudo isso e um dia, quem sabe, fazer parte disso também, né? É. A nossa última pergunta para você, Bia. O que o que você diria para alguém que pretende ser treinadora ou treinador no Brasil hoje? Olha, muita disposição, vontade, é, passar pelas dificuldades e não desistir, né? Porque eu acho que chegar longe depende de muitos tropeços que você vai superando, né? Então, acho que a vida de treinador é muito isso, né? É você conseguir se reinventar num momento que você não vê mais saída, né? Então, o que eu diria para os novos treinadores ou para quem quer, né, entrar nesse mundo é muita disciplina, muito trabalho, muita vontade e não desistam, né? Vão até o fim, se não der certo, tenta de novo e uma hora vai dar certo. Se você se esforçar, uma hora você vai conseguir chegar onde você quer. Então, acho que é isso. Legal. Então é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com a Bia Fragoso, técnica do Pinheiros e técnica da Seleção Brasileira também. Bia, muito obrigado por ter participado com a gente. Foi ótimo falar com você hoje. E a gente deseja muito sucesso aí para você, para suas ginastas, e a gente está acompanhando o trabalho aqui. Eu que Sucesso, agradeço. Bia. Muito obrigada pelo convite. E é isso. Vamos em frente. Até mais, gente. Boa noite. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no Twitter, no X, na verdade, né? Agora mudou. Roda de Ginástica Pod no Instagram e Roda de Ginástica no Twitter. Não esqueçam também de avaliar nosso podcast aí, que a gente fica muito agradecido, vai ajudar bastante a causa. É sobre e até a próxima, pessoal. Obrigadão por nos ouvirem aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Beijos.